Que legal. E como é que tá sendo essa experiência? O que mudou na vida de vocês? Tudo, né? Tudo. É como se você tivesse que readaptar toda a sua vida pra ele, assim, né? Mas eu costumo falar que parece que a minha vida antes, agora olhando, era muito monótona. Entendi. Parece que agora eu tenho mais propósito. Enfim, desde os meus projetos, nossos projetos, parece que faz muito mais sentido agora. É desgastante, né? Uma vida de mãe, assim, você vive em função Demanda, da né? criança. Sim. Não é mais as suas vontades, sempre você tem que priorizar ele. Eu vou comer quando dá tempo, eu vou tomar banho quando dá tempo. Antes eu dormia se eu quisesse dormir, sei lá, até 10 da manhã eu conseguia. Agora, tipo, a gente acorda às 6:30 da manhã todo dia. Não dá mais pra assistir a Netflix até tarde. Não. Então, é tudo, a gente... Em função dele. É tudo em função dele, assim. Mas Isso é uma bagunça boa, né? Ele nos trouxe muito mais, assim, como eu falei, propósito, sabe? Salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um Equalizando, o podcast oficial do Grupo Brasileiros em Sydney 2022. Eu me chamo Daniel Ferreira Barbosa e hoje estamos com um casal catarinense que passa pela Austrália pegando móveis nas ruas de Sydney e tem um canal de YouTube com mais de 220 mil seguidores. É isso mesmo? Agora já tá nos 250 aí. 250? É? Mas já são 3 anos e meio. 3 anos e meio. Que legal. Faz um tempinho. Faz um tempinho que vocês estão no canal. Estou aqui com Jéssica e Rodrigo. Obrigado por terem vindo. Imagina, um prazer é nosso estar aqui. Que trouxeram um pequeno Luca. Sim, que segue dormindo nesse momento. Vamos torcer. Não, brincadeira. O podcast também a gente pode editar, então se tiver que acordar, eu entendo. E obrigado porque todo perrengue, né? Porque vocês estão indo para o Brasil. Estamos indo para o Brasil, então a gente está na correria, arruma a mala, agora não é só as nossas malas, tem a mala do Luca, Sim. Tem também, a gente tem que combinar todo o esquema para ver quem vai cuidar das nossas cachorras, né? A gente tem 2 cachorras, Sky e Ocean. E também tem uma linha do Luca, né? Então a tendência agora é só aumentar. aumentar. Antes era assim, eu era que demorava mais para colocar as coisas na mala. Uhum. E o Rodrigo já saía catando tudo. Em dois tempos estava tudo pronto. Mais prático, né? Pois é, aí pessoal, para quem não nos conhecem, né? Rodrigo Boni, Jéssica Boni, nós somos aí do Bonitiu, que agora já é família Bonitiu. Bonitree? Não, acho que é família Boni, né? Família a gente tá aí Boni. pra mudar esse nome. Não dá mais pra colocar número. Não serve mais. Número não dá certo porque tá só aumentando. Eu achei que era Bonitiu porque vocês são um casal bonito. E aí juntou, ficou Bonitiu, mas aí é o seu sobrenome. Sim, é sobrenome. Então. Sobrenome. Ó, tem vários significados, né? Pode ser um bonitio, né? Bonito. Pode ser um bonitio, Boni de sobrenome, e também era Bonitiu porque começou com 2, né? Faz sentido. A gente pensando, que nome a gente vai colocar? A gente recém tinha se casado, aí Rodrigo assim, mas agora você é Boni também, vamos colocar Bonitiu. E aí ficou Bonitiu. Bonitiu. E todo mundo conhece Bonitiu. Sim. Mas eu queria conhecer vocês, que vocês se apresentassem para o pessoal, como era a vida de vocês no Brasil, o que vocês faziam, como vocês conheceram, porque acabaram vindo para cá. Se apresentem, por favor, você quer começar, Jé? Pode ser. Bom, eu sou de uma cidadezinha bem pequena chamada... Eu nasci em Curitibanos, que é uma cidadezinha pequena, mas eu cresci como se fosse uma vila chamada São José do Cerrito. Uhum. Na época em que eu morava lá, tinha uns 4 mil habitantes. Era realmente uma vila. Todo mundo se chamava pelo nome, né? Exatamente. Você conhece o amigo do fulano, sabe? Era sempre assim, todo mundo... Até hoje, né? Os meus avós ainda moram lá e todo mundo se conhece. Sim, e tal. que Mas legal. hoje em dia quem mora lá são pessoas realmente assim mais aposentadas, Sim. né? Enfim. E aí quando eu tinha 9 anos a gente, né, mudou pra Blumenau. Foi onde eu conheci o Rodrigo. Em Blumenau. Uhum. E a gente acabou se conhecendo no Tinder. Tindão, casal de aplicativo. Todo mundo acha que a gente se conheceu na universidade, que a gente estudou juntos, que a gente era amigos de infância, mas não, a gente se conheceu no Tinder. Aí, ó, dá certo, o casal de Tinder também existe, né? Eu acho que antigamente até o Tinder tava funcionando bem mais, pelo menos é o que eu vejo o pessoal comentando, assim. Sim. O pessoal levava muito mais a sério. Hoje em dia é mais assim, né, mais pra zoação e tal. Entendi.
Uma noite nada mais, ou os golpes, né? Porque o golpista do Tinder ficou mega famoso no Netflix. E a Jéssica estava estudando Direito, inclusive eu fui lá no TCC dela, gravei um vídeo maravilhoso que até hoje ela não assistiu. Eu não quero assistir esse Da apresentação do TCC? Eu me recuso e ele não deleta esse vídeo. Mas você apresentou em grupo TCC ou foi só você? Só eu. Aí é mais difícil, né? Era só eu, né? A minha orientadora. A sua tese foi sobre o quê? A orientadora estava mais contra do que a favor. Sério? A orientadora tava difícil. Mas passou? Passei. Então. Passei. Isso é o que importa. No final a gente só quer passar, né? Exato. Você lembra o que era a sua tese? Então, era sobre o poder discricionário do magistrado. Bom, eu não sei se eu vou conseguir explicar isso. Né? Mas basicamente assim, basicamente Tô enrolado, né? Vai lá, quando um juiz tem que analisar, quando o juiz tem que analisar, né, o magistrado tem que analisar um determinado caso, juntando as provas das duas partes, né, tanto da acusação quanto da defesa, ele tem que chegar a um consenso com base nas provas. Certo? Perfeito. Mas quando ele tem, por exemplo, quando ele vivenciou uma situação que é similar, ou quando ele tem... E traz uma bagagem pessoal. Exatamente. Por exemplo, assim, eu sempre dou esse exemplo, né? Como foi o exemplo que eu dei lá. Ele teve um caso de que a filha foi abusada sexualmente. Ele vai julgar um caso desse. E aí vai julgar um caso desse. Como é que vai ser o poder discricionário dele? Será que ele vai ser enviesado? Será que ele vai levar só em consideração as provas ou será que ele vai trazer a bagagem que ele tem? Cara, interessante. Então, basicamente foi isso o TCC. Que legal. Legal. E é isso. E eu entendi tudo. Tudo. Mas você já sabe o que é jurisprudência, né, amor? Não, eu sempre faço essa pergunta, porque foi o único termo aí que ficou na cabeça que eu nunca lembro. Mas vamos lá, vamos pra mim. Eu achava que eu era de uma cidade pequena, mas depois que eu conheci... conhecê-la? A minha cidade era de 25 mil habitantes, Pomerode. É considerada a cidade mais alemã lá do Brasil. Sério? Fica do ladinho de Blumenau, que foi onde a gente se conheceu. E lá eu fiquei a minha infância toda. Eu só fui para Blumenau, que é uma cidade maior, 350 mil habitantes, para estudar e trabalhar. E eu fui para a área de TI, fiz bacharel em ciência da computação. E me formei por lá, estava trabalhando um bom tempinho. E eu me lembro que a minha irmã, que ela tava no Tinder da vida, e foi ela que me puxou ali para, vai lá, tenta lá. Daí foi que eu conheci a Jéssica, e a gente, né, a gente tava conversando, ela corria, eu também corria, a gente falou, vamos lá no parque. Uma paixão em comum. Vamos lá no parque, né, pra uma corridinha, a gente já tava falando algumas semanas. A gente foi lá, acontece que a gente não correu nada. Só dando voltas e voltas até o parque fechar, tipo, era meia-noite. E aí o pessoal, olha, a gente tá fechando o parque, e aí? Aí foi meio que uma pressão no Rodrigo, né? Agora, será que o beijo não tinha rolado ainda, daí, eu pensei, agora é a hora, né? Eu já achei diferente esse rapaz do Tinder, né? Porque me convidar pra ir correr, sim. E tá dando meia-noite, né? E não tá rolando nada. Eu era bem pensei, oposto, realmente, não dava em cima nem nada. Eu já pensei, gostei desse rapaz. Porque, né? Geralmente o pessoal convida já pra jantar, num barzinho, ou pra num bar, né? de lá já vão pra minha casa, né? Sempre assim. Sim. E aí o Rodrigo me convidando pra ir correr, tava dando meia-noite e nada. É um monstro de família. Eu acho que... já começando pela foto do perfil dele, né? Como é que era? Todas as fotos do pessoal, geralmente os caras sem camisa, né? Já o Rodrigo, sério... Tipo assim, de óculos. Tipo LinkedIn. De óculos. Uma foto é realmente uma foto daquelas de perfil profissional, de, sei lá, de trabalho, LinkedIn. E ele, todo serião, assim, tipo, de óculos, sentado numa escada, assim. Eu pensei, eu gostei desse rapaz. Diferente. TI. Olha, eu não sei como é namorar, não sei como é que é se relacionar com uma pessoa nerd, né? Porque eu não entendo muito desse mundo, mas vamos tentar. Vai que, né? E aí deu match. Então até hoje. Aí estamos aí. Que ano foi isso que vocês se conheceram? Foi em 2016. 2016. Isso, e a gente veio pra Austrália em 2017. 2017. Então você tava fazendo TI e assim. você tava fazendo Direito.
Eu tava formando Tá, naquele final do ano, né? A gente Entendi. se conheceu em 2016 e aí, né, em dezembro ali eu tava concluindo os exames finais e tudo mais. Caramba. E aí, em eu já era outubro... formado. Já trabalhava na área já? Sim, eu conheci a Jéssica quando tava com uns 25, a Jéssica tava com 22. Tá. Então, já tem ali um gapzinho de 3 anos, gente, mas, assim, foi sensacional, né? A gente se conheceu, tipo, rolou toda aquela química. Sim. Quando a gente saía com os amigos e tudo mais, eles sempre falavam assim, quanto tempo vocês estão juntos? A gente falava, sei lá, 3 semanas. E daí, chegou no meu aniversário, lá para outubro, a gente já tava uns 4 meses, assim, de namoro. Eu falei assim, né, vamos pra Austrália, né? Vamos pra Austrália. Do nada veio essa ideia? Não, era assim, era algo que eu já pensava de ter uma experiência no exterior, até porque área de TI, as melhores ferramentas são tudo em inglês, né? E quanto melhor o domínio, melhor. Tem cliente internacional, essas coisas. Entendi. Então, ajuda profissionalmente. Então, eu queria ter uma experiência que fosse me ajudar, Entendi. não só pessoalmente, mas pela essa parte profissional. na parte profissional. E eu tinha ideia ali de Canadá no começo. Até eu já vim estudando inglês, assim, uns 2 aninhos. Sim. Né? E porque aquela sementinha estava plantada. E até que teve uma vez que eu vi que tinha um amigo meu, colega ali de faculdade, que estava aqui em Sydney. Entendi. E eu me lembro que, nossa, ele sempre passava perrengue ali na faculdade, assim, sempre bombando nas nossas. Sim. E daí eu assim, caramba, o meu amigo tá aqui. Como isso? Eu também quero estar por aqui. Daí eu Faz intercâmbio. comecei a me inteirar mais no assunto, né? Correr atrás. Entendi. E eu convidei a Jéssica. E até quando eu falei assim pra Jéssica, né? Pra mim é diferente, né? Chegando no aniversário é quando eu traço as novas metas, ao invés da virada do ano, né? Entendi. Daí vem aquele peso, assim, o que você fez, o que você deixou de fazer. E daí eu virei, né? E convidei a Jéssica. Na verdade, quando eu fui falar pra ela, o que aconteceu aí? Mas você já estava certo? Foi meio que uma intimada? Não, Ou foi um convite? Então, a gente tava namorando há pouco tempo e aí ele vira pra mim e fala, então, eu tô pensando em ir pra Austrália. Daí por um momento eu pensei, tá, e aí, agora? Agora que o negócio tá engrenando, né? Você vira pra mim e diz que vai pra Austrália, eu não sei como é que vai ser esse relacionamento à distância, mas vamos ver. Daí eu falei, pois vamos ver como é que então a gente vai fazer e tal. E aí ele falou, não, mas você vem comigo. Eu gostaria que você viesse comigo. Daí eu falei, bom, você sabe como é que tá a minha vida no momento, né? Você estava trabalhando na época? Então, vida de estagiária. Entendi. Tava, tipo, começando ali a entrar na área, finalizando, né, a faculdade. Eu falei, olha, eu posso até ir, mas no momento a minha situação é assim, eu não tenho nada na minha conta. Eu tô terminando tudo que eu tenho pra fazer aqui, então você vai ter que me esperar pelo menos 1 ano. Não sei se você vai querer ir na frente ou, né? Vamos ver como é que vai ser. Namoro à distância. Aí eu virei pra minha família e falei que eu tava pensando em ir pra Austrália. Todo mundo, meu Deus, você é louca, você mal conheceu o rapaz. Tipo assim, né? E aí eu falei, não, mãe, mas acho que vai dar tudo certo e tal. E a minha mãe no começo não apoiou muito a ideia. Entendi. O pai dela achando que tava levando ela pro mau caminho. O meu pai falava, Sério? olha, esse dinheiro aí que você vai investir, abre um escritório, começa a tua carreira aqui, você estudou tanto e agora você vai abandonar, vai deixar tudo isso pra trás. Então, até o momento do embarque, o meu pai tava assim, tipo, ainda assim achando Meio que não tinha caído a ficha. A minha mãe depois, ela viu que eu não ia mudar de ideia, então ela começou a me apoiar. Mas o meu pai, ele ainda assim... Eu acho que ele só realmente foi me apoiar depois que a gente chegou. Quando tava no aeroporto Então a gente levou praticamente, acho que uns 10, 11 meses, né? Na preparação, por aí. Por aí. E aí eu finalizei a faculdade, consegui 3 trabalhos, eu tava trabalhando pra juntar uma grana, né? Então eu trabalhava no escritório durante o dia. Depois das 5, 6 eu descia do salto real, ia pra um sushi, tipo, servir, embalar os pratos e tal. Já preparando pra Austrália, já tava treinando aqui pra hospitality. E os meus amigos da faculdade, às vezes, chegavam lá no sushi
E via você lá. O que tu tá fazendo aqui, Jéssica? Tá tudo bem? Não tá tudo bem, gente. Só preciso levantar uma grana. Entendi. E aí, no final de semana, tinha um casal que também aplicava. Eles tinham uma empresa que aplicava provas de concurso, assim, né? Entendi. Então, eles nos chamavam pra trabalhar com eles como monitor de prova Tá, e tudo legal. mais. E aí, a gente descolava mais uma grana Eu também, trabalhava né? com eles também. E aí, o Rodrigo também ia pra que me legal. ajudar. Então, E assim 7 a dias na gente- semana dando gás. Isso por um ano, pra vir pra cá. Praticamente um ano, quase um ano a gente ficou Uns assim. 10 meses, né? E o Rodrigo poderia já ter vindo, né? Antes que eu, né? Ele já tinha se programado pra. Não ia pra deixar a isso. minha match pra trás. Olha só que romântico. Mas aí ele. Foi parceira. Ele resolveu me esperar e me ajudou e tal. E assim a gente juntos fez o negócio acontecer. Nossa, né? a gente vendeu até ventilador. Desde ventilador, air fryer. Pô, se tivesse aqui na carro, Austrália, tudo. já passava nas ruas, pegava os Então. móveis e vendia, né? Então, a gente Fez o negócio fez o acontecer. negócio acontecer. Fez o planejamento todo. E aí a gente resolveu vir em vistos separados, né? O Entendi. Rodrigo veio num visto maior e eu vim no menor possível, que era que dava pra De, pagar na época. de tempo, né? Você diz. 7 meses foi o meu e o da E o Jéssica. meu acho que era 4 meses mais um mês de férias, no caso 5 assim. meses. Entendi. E aí, chegando aqui, a gente foi, né? Como eu também não tinha inglês, Nada? nada. Tipo assim, eu tentava era- ensinar pra ela um pouquinho. A gente estudava nesse meio tempo no Brasil um pouquinho, mas, Sim, mas mas assim... Quando era- chega aqui é outra coisa, Eram né? palavras muito prontas, frases muito prontas. E aí, na resposta, a pessoa respondia uma coisa diferente, eu não sabia o que falar, entende? Aham. Então, era praticamente zero. Sim, sim. E aí, chegando aqui, eu fui trabalhar na limpeza, de cleaner, e o Rodrigo foi fazer Uber Eats, né? Primeiro tentou um trabalho na área dele e tudo mais. E aí muita gente recusou, né? Por conta do Do visto, de Eu tava estudante. no visto de estudante, daí tinha limitação. Porque no Brasil, assim, eu já tinha 8 anos de experiência. E, né, de qualificações e tudo mais. E eu mandei o currículo, assim, para umas 50, 100 empresas, né? Aham. Eu recebi várias ligações ali enquanto eu tava na escola, né? Eu fui pro Upper Intermediate. A Jéssica, ela foi lá no... Elementary. Elementary. Lá onde você aprende números, Aham. tudo. Cores, Sim. esse tipo de... Foi lá, mas ela tava feliz, né? Porque ela queria aprender do Sim, sim. Pra mim foi ótimo, porque eu não tava me sentindo um peixe fora d'água. Tava todo mundo no mesmo barco, naquela Sim. turma. Sim, sim. E no primeiro mês, a Jéssica, assim, nossa, ela foi guerreira, assim, em questão de 2 semanas ela já estava trabalhando, né? Ela foi pra limpeza de obra, nossa, era pesado. Nossa, pesado, pra caramba, hein? Detonou as costas dela, mas... Até hoje eu sinto ainda os efeitos. Sim, e eu fui trabalhar como garçom. O primeiro mês eu fiquei tentando, né, na minha área, Na só área. que era muito não. E aquela Visto. aquela pressão, né, porque convertendo ali do suado O dinheiro vai acabando, né? Era muito sofrido, então eu Sim. precisava arranjar alguma coisa por aqui. E o que aconteceu? Eu tive que conseguir algum trabalho, então eu fui ali para a parte de hospitality, né? Estava trabalhando ali como garçom e até para poder desenvolver Desenvolver o mais inglês, né? Hospitality é bom Só pra que passaram a perna, né? Certo. Eles falaram assim, né? Quem tem experiência paga valor X, né? Aham. Não tem experiência, daí é esse Um valor. valor menor. Então, eu, né, passei, né, sabe, né, brasileiro, né, fala, tem experiência? Eu tenho experiência. Aham. A gente assistia tutoriais no YouTube, Carregando- como carregar os pratos. Carregar a gente tava lá bandeja, no Ficava final de fazendo isso em semana. casa. É, assim, carregando Pra 3, 4 dizer que tinha pratos. experiência, entendeu? Esse era o nosso curso. Sim, sim. Era curso caseiro. Mas YouTube, então, né? mas então, daí trabalhei 2 semaninhas, os caras não pagaram nenhum valor que pagariam para quem não tinha experiência. Daí Entendi. eu falei assim, não, só porque eu sou de fora, né? Sim. Não vou deixar. Não sou idiota, né? Não vou deixar passarem a perna. Então eu Sim. saí, fui pro Uber Eats da vida, né? Fazia Entendi. entrega de bike. E eu acho que daí você se encontrou, né? Porque ele Nossa, amava fazer Uber Eats. Sério? Era uma aventura todo dia. Ah. Todo dia. Eu tinha medo de um dia receber uma ligação assim, meu Deus. Mas era bike Dias- elétrica? Não. No finalzinho, acho que você Bike alugou umas elétrica era de bikes, né? luxo. Não. Mas Pô. a gente pegava... As bikes eram todas remendadas, assim. Pegava um pneu de uma, o guidão de outra. Sim, E sim. aí- Um catadão assim. E às vezes ele me ligava, amor, entrei num túnel aqui e não podia bike, agora não tem como Você pegou a sair. M1.
M1? Aquele lá de King Cross que vai pra Bondi lá. Meu Deus. Então, eu não sabia, eu achei que era um túnel pequeno, né? Entrei lá. Meu Deus, é tipo, sério. Eu achava que esse rapaz ia chegar. Eu pedalando a toda, assim. William Street. Passou o primeiro quilômetro, passou o segundo quilômetro, a energia ia gastando, porque eu tava tentando ir bem rapidinho pra sair logo. E aquele túnel não acabava, o pessoal passava buzinando. Eu pensei, nossa, preciso sair daqui, senão vou bater as botas, né? Então o pessoal 80 por hora. Sim, era buzinando, tipo assim, certo, pensando, o que esse doido tá fazendo aqui? Não tinha como voltar. E quando a gente chegou aqui, a gente comprou bike, a gente pegou... várias bikes usadas, sim. Porque a ideia inicial era eu também fazer Uber Eats, né? Então a gente comprou 2 bikes uma academiazinha usadas. E ganhar dinheiro, né? Fazer uma perna. Só que a minha experiência no Uber Eats foi terrível. Tipo assim, sério, eu andava eu rodava em círculos. Imagina, a pessoa não fala inglês numa cidade grande aqui, né? Com uma bike, uma bag maior que eu. Sério, tipo assim, o celular acabou a bateria. Né? Eu lembro que assim, foi muito. A minha experiência tentando fazer Uber Eats foi terrível. Acho que na primeira entrega dela, eu já tava 1 hora pra fazer a entrega. Primeira entrega. A cliente tava ligando lá. E a bateria tava quase acabando. E ela passou o celular pra primeira pessoa que passou na rua. Eu não falava, gente, não falava inglês. Imagina a situação. O meu desespero. Sim. A pessoa falando, não, a moça aqui, ela parece que tá perdida, tá com comida. Uma pessoa aleatória falando com o seu cliente. Porque eu comecei, tipo, eu entrei em desespero e aí eu comecei a chorar com a entrega com o meu saquinho lá do McDonald's. Comida fria. E ela levou de volta depois. Eu falei, nossa, a pessoa não vai mais aceitar daí ele falou pra mim, amor, come, senta no meio fio e come. Sim. Não, eu não consigo entregar isso. E aí tinha uma moça esperando pra atravessar a faixa e eu pensei, cara, eu não sei o que essa mulher vai fazer, mas eu vou entregar o celular pra ela. Sim. Daí a pessoa esperando o delivery, né, esperando pra falar comigo. E eu não conseguia me comunicar, eu só cheguei e entreguei o telefone pra mulher. A mulher ficou me olhando assim, certo, pensando, o que essa doida tá fazendo? Daí ela falou, olha, eu acho que essa moça tá perdida. Eu acho, né, tenho certeza, ela tá perdida. Ela tá chorando. Eu acho que a entrega não vai ser feita. Coitada. Mas Enfim, daí a gente tava falando das bikes, né? Sim. E aí a gente comprou, acho que essas bikes aí no Marketplace. Facebook da vida. $70, 2 bikes com capacete, gradeado. E daí, como não deu certo, né, eu fazer Uber Eats, o Rodrigo foi usando as bikes, né? Sim. Quebrava parte da minha, eu pegava da dela. Só que, como eu falei, todo dia aconteceu alguma coisa com essas bikes, alguma história diferente tinha. Assim, né, nessas entregas dele. E aí a gente ia montando uma bike, ia tirando um guidão de um. Mecânico de bicicleta, foi aprendendo um pouco, né? Sim. Na época, eu tava pedalando uns 200 km por semana. Eu tava assim, ó, fininho. Nossa, velho. Realmente, eu tava muito magro. Tipo, todo mês eu perdia pelo menos 1 quilo que não voltava mais, né? Eu trabalhei ali uns 5 meses. Não, coragem. Porque eu faço um episódio com galera que trampa com esses trampos assim, meio que de entrada, né? Então a gente fez com a galera de hospitality, galera de obra, a galera de delivery. E, delivery de bike é um trampo que eu particularmente não recomendo para as pessoas, de verdade. Principalmente no começo, né? Que você tá num lugar Sim. que você não faz ideia. Por exemplo, assim, eu tinha muito problema de senso de direção mesmo. Uhum. Às vezes eu tava andando em círculos e eu não me tocava que eu tava naquele mesmo lugar. É tipo surreal. E quanto mais eu andava, mais o GPS mudava a rota. Sério. Terrível. Mão inglesa e bike na estrada, tipo, já é um desafio grande. E aí é uma mistura de muita coisa, daí inglês, nossa, é terrível. Vocês quando vieram pra cá, vocês vieram já morando juntos? Sim, foi o tudo ou nada, né? Tudo ou nada, já. Chega com com os 2 pés no peito pra ver se vai pra frente ou não. E a gente já chegou sem acomodação, né? No dia do nosso voo, mentira, foi cancelado. A gente tinha pego Airbnb. E daí eu me lembro que eu tava imprimindo, né, a papelada ali dos voos e tudo mais, né? O itinerário todo. Sim. E daí cancelaram o Airbnb, né? E tipo... a gente não tinha tempo de achar um lugar pra ficar. Né? Então a gente chegou aqui sem ter um lugar para ficar. E aí a gente foi para um hostel mesmo, né? Que era o que a gente podia pagar. Sim. E a gente ficou num hostel perto da Central, que quanto mais pessoas no quarto, era mais barato. Então era aquelas bicamas, acho que tinha umas 3 bicamas.
Entendi. Muita Beliche, gente num quarto, assim. E aí a gente foi pra lá, tipo, só meninos. Eu era a única menina naquele quarto. Aham. E aí... E a gente não tinha muita experiência nesse sentido, assim, de... Ai, meu Deus, eu levo toda a minha bagagem quando eu tenho que ir no banheiro, eu deixo aqui, o que eu faço? Hostelzão da vida, né? Passamos perrengue lá, fomos roubados. E aí, numa hostel? dessa que eu fui pro banheiro, a gente acredita que um dos meninos que tava lá roubou a nossa grana da semana. Então, tipo, a gente não tinha. Mentira. Sim, foi bem... Abriu a mala de vocês. Pegou e a gente foi perceber no dia seguinte, quando a gente tinha que pagar o bonde pra entrar num outro lugar. Nossa, que sacanagem. E aí? Então... Só que assim, a gente dividiu, né? Uma parte ficou com ela, uma parte ficou comigo, né? Até pra gente conseguir, né? Se caso acontecesse alguma coisa, né? Sim. Mas foi assim, a gente passou bastante perrengue. Foi bem no começo, vocês não tinham nem conta bancária aqui. Não, a gente não tinha, não. Tava tudo em A cash. gente trouxe em dinheiro, em cash, né? Entendi. Uma parte. E boa parte ali pra gente ficar, acho que o primeiro mês era todo em cash, né? Que a gente trouxe. A gente tinha previsto, acho que pelo menos os 2 primeiros meses, né? Uma reserva, mas foi... E aí meio que deu aquela pressão ainda maior. Eu preciso de um trabalho, né? Sim. Qualquer coisa. E assim foi, né? O Rodrigo até tentou algumas vagas na área dele primeiro. Tá. E eu já... O que aparecesse eu tava Você indo. tava pegando. E aí você começou no E cliente aí assim. eu comecei nessa empresa, né, de limpeza, em que eram limpezas em vários ambientes diferentes, assim, né? A maioria não, todas eram limpezas de obra, mas em um cemitério. Tinha uma limpeza que eu fui fazer num cemitério. Sério? Tipo, a gente lá comendo a nossa marmita, olhando os túmulos. Os túmulos. Gente, Limpar os sheds ali, banheiras de obra. esse foi o nossa. pior, Cara, deve ser puxado, né? que era a parte onde ficavam o pessoal da obra mesmo, que ia lá comer, trocar de roupa, enfim, Sim. banheiro em si. Aí essa empresa às vezes colocava a gente pra trabalhar lá. E geralmente era quem entrava, né? Que aceitava qualquer coisa. Sim, que Lá passava o era perrengue, eu, né? Tipo, daí eu falava, tudo bem, eu vou, né? Sim. E tinha um trabalho muito bizarro. A gente tava lembrando essa semana que eu fiz para essa empresa, porque eram limpezas de obras mais diversas possíveis, em lugares mais diversos possíveis. Sim. Tinha como se fosse um laboratório em que eles tinham que manter tudo limpo, tudo absolutamente limpo. E aí tinha um underground, tipo assim, eles abriam como se fossem umas tampas assim do piso. Tipo Breaking Bad, assim. E aí você entrava lá e não conseguia ficar em pé, você tinha que andar de Engatinha. quatro. E tinha que limpar toda a fiação daquilo. Meu Deus. Tipo assim, tu tinha que Você passou o dia inteiro engatinhando. uma semana inteira, assim. Nossa. Tu saía, daí tinha que usar toda a roupa, né? Um negócio cobrindo o calçado pra não entrar nenhum pó, nada. Joelheira. E assim a gente ficava, tipo, com um paninho limpando toda a fiação, todo aquele cabeamento, assim, sabe? E era tedioso, era cansativo, porque você não podia se esticar. Físico, né? Nossa. E aí ninguém queria esses trabalhos, né? Quem tava lá mais tempo e tal. Sim. E aí quem precisava tinha que aceitar, porque se você não aceitasse esses trabalhos, eles não te davam os melhorzinhos depois. E aí lá tava eu, né? Tipo, passou um tempinho, nossa, assim. A Jéssica com as aventuras dela ali de limpeza e eu com as minhas aventuras de bike. Sempre voltando carro. Ou eu estourado ou a bike. E a gente quase não se encontrava nesse começo. Sim. Né? Porque Vocês não faziam... Vocês faziam aula de manhã os dois? Eu estudava à noite. Entendi. E o Rodrigo de manhã. E aí eu saía tipo umas 5 da manhã, 4, 5 da manhã. Acordava e cedão. voltava tipo parava umas 3 da tarde, daí ia pra aula, até umas 10, voltava e o Rodrigo ainda tava trabalhando. Então eu ia dormir, ele ainda nem não se tinha viam chego. direito. Não. Eu voltava assim, chegava perto da meia-noite, hora de voltar. Era assim. Era isso. Mas assim foi, né, por alguns meses até a gente juntar a grana pra renovar o visto, né? Esse era o nosso A primeira objetivo. renovação. Foi a minha renovação. Até foi bom a gente ter vindo em vistos separados, em tempos diferentes, porque daí a gente conseguiu focar no meu visto primeiro, juntar ali todos os esforços pra renovar o meu, aí depois dar um tempo ali pra renovar o dele. E assim foi. Entendi. Daí a gente renovou por um período ali de 2 anos e meio foi.
Que aí as coisas começaram a melhorar. Começaram a melhorar né? depois dessa O inglês inovação. também já estava melhor. Sim. A gente começou a estudar outra coisa. E assim foi indo, né? Aí o Rodrigo também conseguiu um trabalho na área dele depois. Vai lá, amor, conta um pouquinho. Mas vocês não chegaram a pensar em voltar em nenhum momento, assim, nesse começo? A gente já tava meio com a ideia assim, ou é tudo ou é nada, né? Aham. Tudo ou nada. Então a gente veio bem focado, a gente já tinha a ideia de vir pra ficar, né? Então, assim, você tira energia, assim... De onde você não tem, exatamente. realmente. Foca no Você se objetivo. supera, você descobre que você tem... Muito mais forte do que... e você descobre que você tem habilidades que nem imaginava que Exatamente. tinha, né? Eu acho que isso é o mais surreal, assim. Sim. Que você no Brasil às vezes não tem noção. Tipo, as pessoas discriminam, de certa forma, isso, né? Sim. Ah, você formou em direito para ir lá limpar a privada? Sim. As pessoas não entendem isso, né? E aí, quando você tá aqui, você vê que é só mais um trabalho, como qualquer outro. Exato. E aí você é pago E aqui tão você bem é bem quanto remunerado. qualquer É um outro. trabalho digno, né? Sim. Então, assim, pensar em voltar, é claro que essa ideia sempre surgia, assim, né? Eu pensava, Saudade da cara... família. nossa, Voltava eu do tô trampo aqui. chorando. É, tipo assim, você sentar no meio-fio, eu já falei isso outras vezes, né? De você... Uma vez eu também limpei uma escola e a minha bateria acabou naquela primeira semana ali. Que eu comecei a trabalhar. E a minha bateria acabou e eu não sabia a direção pra eu voltar pra casa. E aí, sem inglês, imagina. Meu Deus, e aí? Gente, Que eu perrengue. chorei muito nesse começo. Eu Sim. chorava. Era 2 toques eu tava chorando. Agora estamos com a presença do Luca, pequeno Luca. Vamos ver, né, filho? Primeiro bebê no podcast, Tá vendo? Ó, tá estreando. 8 meses. 8 meses. 8 meses, né, filho? De muito aprendizado. Cada dia é uma coisa nova. Mas vocês planejaram ter filho aqui na Austrália? Sim. É. Sim, foi uma vontade nossa. O Luca é um bebê foi um bebê muito esperado, assim, né? A gente diz que ele é o nosso bebê arco-íris, porque o primeiro baby que a gente planejou, infelizmente né, eu tive um aborto espontâneo. Entendi. Então a gente esperou 1 ano pra tentar de novo e aí veio o Luca. Né, filho? Que legal. Que legal. E como é que tá sendo essa experiência? O que mudou na vida de vocês? Tudo, né, praticamente? Tudo. Eu, assim, como é que eu posso dizer? É como se você tivesse que readaptar toda a sua vida, né, pra ele, assim, né? Mas eu costumo falar que parece que a minha vida antes, agora olhando, era muito monótona, assim, sabe? Entendi. Parece que agora eu tenho mais propósito, parece que enfim, desde os meus projetos, nossos projetos, parece que faz muito mais sentido agora. Entendi. É desgastante, né? Uma vida de mãe, assim, você vive em função Demanda, da né? criança. Sim. Não é mais as suas vontades, sempre você tem que priorizar, né, ele, né? Eu vou comer quando dá tempo, eu vou tomar banho quando dá tempo. Antes eu dormia se eu quisesse dormir, sei lá, até 10 da manhã eu conseguia. Agora, tipo, a gente acorda às 6:30 da manhã todo dia, né? Não, e, tipo, não dá e mais pra assistir a Netflix até tarde. Não. Eu me lembro lá no começo, a gente ia assistindo o filme, quase dormindo. Não, calma aí, a gente tem filho. A gente não pode dormir aqui, não. Sim, é verdade. Então, é tudo a gente... Em função dele. É tudo em função dele, assim. Mas Isso é uma bagunça boa, né? ele nos trouxe muito... Não, filho, não? Ele nos trouxe muito mais, assim, como eu falei, propósito, sabe? Sim. E tá sendo uma experiência muito boa. Claro que ter um filho fora do Brasil, onde você não tem rede de apoio, onde você não tem alguém para ficar isso com que eu ia ele. perguntar. Fica um pouquinho para, sei lá, ir numa consulta ou fazer qualquer coisa. Ou às vezes só tirar um dia off, assim, né? Porque eu vejo a minha mãe, por exemplo, a minha irmã chega lá, deixa o meu sobrinho lá. Sim. E hoje eu vou sair, mãe, fica com ele. Às vezes você só precisa de um dia, tipo, só pra dar uma respirada, assim, né? Sim. Pra tomar um banho. Até a gente já foi questionado, né? Por que vocês estão levando o Luca, né, pra tudo quanto é lugar, né, com vídeo? Sim. Ué, a gente Não tem a opção, gente não né? tem, opção. a gente leva e tá tudo certo também. Depende da perspectiva, né? Pra algumas pessoas
isso pode ser ruim, pode achar que, ai, meu Deus, ter um filho agora vai Sim. meio que atrasar a minha vida. Pra gente, a gente vê de outra forma, né? Vai ter que ser tudo adaptado. Mas a gente consegue fazer tudo o que a gente fazia antes, mas de forma adaptada. Entendi. Mas sobre essa questão da rede de apoio, ela realmente pesa bastante, né? Com Você ter certeza. um filho aqui onde você não tem ninguém pra te ajudar. Desde o parto, né? Não foi um parto como a gente planejou. Ele teve que ser um parto cesárea. Então, Foi a 3 em 1, recuperação... né? Foi 3 em 1. Então a recuperação já é diferente. Onde você... Entendi. Só um pouquinho. Filho, A quer gente segurar ele um pouquinho, amor? Pode ser. Tem mais espaço entre o teu microfone. Vamos lá, filhotinho. Vamos lá. Né, Luca? Ah, ele é muito quer, fofo. Ele quer ir pro chão, porque agora ele já tá engatinhando pra todo lado. Então, ficar no colo já é um... E já não vai parar quieto, né? Não. A gente tá só pensando como é que vai ser essa viagem e ir pro Brasil. Então, é que o voo é muito cansativo, né? Longo. É cansativo pra gente, imagina pra um bebê, né? Total. E a gente tava falando, né, da rede de apoio. Então, Sim. Pra gente, realmente, isso faz muita diferença, sabe? É tudo a gente. Então, eu acho que pra Austrália não ser... pra Austrália ser perfeita, seria... se a gente tivesse mais perto ter nossa da família aqui, né? Ou, assim, se fosse mais fácil também ir pro Brasil, poderia ser, né? O mais perto. Olha o Luquinha. Ele tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu vou te pegar. Eu vou te pegar. Seu sapeca. Mas a gente vai a cada dia é um dia, como eu falei, a gente tá aprendendo. E aprendendo diariamente. Então... fazer o quê, né? O preço que se paga por morar longe e decidir morar longe, recomeçar, ter uma família fora do Brasil, a gente tem que... Nós somos a nossa própria família, né? Sim, Então, família Boni. É isso aí. Então, eu queria perguntar para vocês, tava falando dos perrengues do começo e tal, hoje em dia vocês trabalham com o quê? Depois dos meus primeiros 6 meses de Austrália, eu consegui um emprego na área. Sério, que legal. Aquele primeiro mês foi ralado, tentar achar alguma coisa na área, então eu pensei assim, vou dar um tempo, melhorar o inglês e tudo mais. Depois eu tento novamente, então, fazer o meu Uber Eats ali da vida, ficava ouvindo podcasts de inglês, estudava de noite, fiz 3 meses do General English, 3 meses ali do IELTS, já para fazer a prova, né, para aplicar para algum visto, alguma coisa. Já pensando numa permanência já. Sim, e daí na minha primeira semana, depois de acabar do curso, mandei os currículos de novo, assim, me chamaram umas 2, 3 empresas. Que e legal. Foi meio que mágico, assim, o negócio. E daí foi aonde que eu percebi que você só perde a oportunidade quando você para de tentar, né? Sim. Provavelmente se eu tivesse insistido um pouquinho mais, chegaria antes. Mas beleza, eu comecei a trabalhar numa empresa de TI, na verdade é uma empresa de marketing. Tá. É o setor de TI da empresa de marketing. Então você estava na área de TI dessa empresa de marketing depois de 6 meses? Depois de 6 meses em Austrália e fiquei trabalhando lá, não estava muito com a ideia do sponsor, porque tinha que ficar pelo menos uns 2 anos amarrado na empresa e não era algo assim que a gente queria. Só que 2 anos aqui na Austrália passam muito rápido, né? Assim, né? Assim, você vai aprendendo à medida que você vai vivendo a experiência aqui, né? E, assim, a gente estava tentando aqueles vistos onde entra no sistema de pontos daqui. Sim. E daí tem vários critérios, né? As suas qualificações profissionais, a idade, né? O nível de inglês. Isso. Tanto a experiência profissional como as qualificações, o nível de inglês, que daí tirava uma nota, não estava ainda bom, tinha que tirar uma nota melhor ainda. Sim. E sempre ficava naquela corrida, né? E parece, né, que todo ano ficava mais concorrido ainda. Uhum. E a gente estava tentando esse caminho já há 1 ano e pouquinho. E a gente se consultou ali com a agente de imigração. E eles falaram, né, assim... Pô, por que vocês estão indo pelo caminho mais difícil, né? Por que vocês não tentam ir pro... Assim, você atende todos os critérios ali para um específico visto, que daria entrada direta para residência, né? Uhum. E você não precisaria ficar esse tempo... Preso com a empresa. Preso com a empresa.
Assim, a gente quase caiu no chão, porque isso existe, né? Porque são tantos vícios aqui, tantas coisas que você tem que aprender, que você não sabe de todas as opções. Por isso que a gente sempre recomenda, né, o pessoal, né, buscar uma ajuda profissional até para te dar o teu norte, para ter um planejamento sólido. Apesar da gente ter se planejado bastante, é assim, é aquela coisa, quanto mais você sabe, menos você sabe, né? Então, é engraçado, mas então a gente decidiu ir por esse caminho, ao invés de tentar no nível nacional, que é bem concorrido. Sim. A gente foi ali pro visto 186, que era... Direct Entry. Isso aí, esse mesmo. E a gente aplicou foi em 2019, meados de 2019. Ali por novembro saiu a nomination para trabalhar como sponsorado. E 2 semanas depois, quando a gente estava no Brasil, a gente estava passando as férias de 2019 no Brasil, saiu a residência. Então, tipo, a gente... Foi muito mais fácil do que vocês imaginavam. Isso, então levou assim, levou uns 2 anos até pegar o sponsor. Sim. E uns 2 anos e meio até, né, conseguir a residência. Só que se a gente soubesse de tudo isso, a gente já poderia ter ido bem antes. Mas tudo bem, faz parte aí de toda a experiência aqui de imigrante, né, de intercambista. Sim. E depois disso a gente ficou, né, eu tô ainda nessa empresa, né, já faz quase 5 anos. Que legal. E assim, a gente até se mudou pertinho lá onde eu trabalhava, mas desde a pandemia fiquei trabalhando remotamente. Por 2 anos e meio, pelo menos, trabalhando remotamente. Então, não importa muito onde a gente está, fica de boa. E agora mais flexível também? Sim, mais flexível. E a gente ficou esperando dar os 4 anos na Austrália e 1 ano como residente para poder aplicar para a cidadania também. E foi engraçado, porque a gente atingiu 1 ano como residente, mas ainda não tinha dado o tempo dos 4 anos que tem que estar num visto válido na Austrália para poder aplicar aí para a cidadania. E depois que pega a residência, sai aquele peso enorme das costas, porque era a Jéssica estudando, eu estudando, renovando visto, né? Quem tá aqui para a Austrália sabe que realmente é ralada essa fase e a gente só uma baita conquista. A gente só queria, digamos, encerrar esse ciclo aí de vez. Sim. Tá certo que quando você vira cidadão, não muda muita coisa entre um residente e um cidadão. Cidadão, sim. Você precisa votar, né? É obrigatório. Mas vocês votaram esse ano, primeiro-ministro? Não, porque a nossa cidadania veio depois. Tá. E assim, deixa eu ver, tem o passaporte também. E o passaporte da Austrália, né, ele te abre portas. Te dá mais benefícios, né? Vem para outros países também, né? Sem a necessidade de um visto, ficar uns 30, 60 dias. Então, tem algumas diferenças aí, mas seria bom, né, só encerrar esse ciclo de vez. Até porque no visto aí de residência, a cada 5 anos tem que dar uma renovada naquela restrição aí para viajar, né? Porque senão você corre risco de perder o visto. Sim, né? Porque eles querem que você fique na Austrália, né? Fique no país, Mas a gente se tornou cidadãos, né? Foi nesse ano. A gente aplicou no ano passado, assim que deu os 4 anos. Foi uma espera de uns 7 meses até ser chamado para fazer a prova. Preciso fazer uma provinha ali de conhecimentos gerais, né? Tipo política, geografia, coisas assim. Mas para quem já está aqui... Algumas coisas óbvias. Provavelmente metade das coisas que estão lá você já sabe. Você só estuda só para garantir que não vai precisar fazer de novo a prova. Então a gente fez e uns 3 meses depois, né, a gente foi chamado ali para a cerimônia. A gente tinha uma visão totalmente diferente da cerimônia, porque a gente olhava assim vídeos e tudo mais para saber como seria a cerimônia. Sim. Que tem gente que ia lá, fazia discurso, né, ou tinha que ir lá saber o hino, né, o juramento. A gente foi tudo decorado, né, o juramento, o hino. Viram umas paradas no YouTube? E chegou lá, era um auditório enorme, mais de 1.200 pessoas, quase 2.000 pessoas. E uma graduação. E um auditório enorme, foi lá em Parramatta. E eles tiveram mais 4 cerimônias no mesmo dia, então foi mais de 6.000 pessoas. Gente. Só que estava tudo parado por causa do Covid. E no ano passado teve o Omicron. E daí atrasou. Por isso que a gente também teve um atraso para seguir ali para a cerimônia e tudo mais. Sim. Por causa disso. Mas a gente
como a gente sempre fala, né? A gente encerra um capítulo e inicia outro, né? Uhum. Então, graças às escolhas que a gente fez, ao meu trabalho ali que é de TI, que praticamente todos os países ali tá em demanda, nos abriu muitas portas, mas o trabalho da Jéssica também é muito importante. Sim. Ela, depois que ela renovou ali para o visto de estudante, uns 2 anos e meio, ela fez mais um ano de inglês, fez o Cambridge. Sim. Então, os primeiros meses só foi o General English no primeiro visto dela. Depois ela fez o Cambridge, depois ela fez o Support Worker para trabalhar com pessoas ali com necessidades especiais, cuidar de idosos e tudo mais. E a Jéssica é uma pessoa muito comunicativa, assim, muito carinhosa, atenciosa, ela gosta de ouvir as pessoas. Então, para ela se reencontrou, né? Ela não se vê mais trabalhando na área de direito. Sim, sim. E para ela, nossa, foi muito bom. E ela tá sempre em contatos aí com famílias australianas. O inglês dela é bem mais australiano do que o meu. É difícil de entender o sotaque Aussie, hein? Sim, no começo, tu chega aqui com aquele inglês engessado de escola. Sim. Nossa, você vai ouvir um Aussie ali, parece que tá com umas bolachas engasgadas aí, porque tudo abafadão. Sim. Mas todo mundo se supera. Sim. Tipo, você aprende, né, com a convivência, usando o inglês e a tendência é só melhorar, né? Sim. É só melhorar. E o trabalho da Jéssica, depois dela ter ido para essas limpezas de obras, ela trabalhou mais com cleaning normal de casa durante 1 aninho. E depois que ela começou no curso, ela... Quer dizer, até foi mais de 1 ano, 1 ano e meio, mais ou menos 1 ano e meio, quase 2, que ela trabalhou em limpeza. E daí ela começou a trabalhar, né, com pessoas ali de necessidades especiais, tipo autistas, essas coisas assim. Até ela descobriu isso quando ela estava trabalhando numa casa de uma australiana que tinha um autista. Que ela recomendou. Ela falou assim, nossa, por que você não faz um curso assim, estuda alguma coisa assim para você ter esse tipo de trabalho? Porque daí sai desse pesado, né? E foi isso que ela fez, e o trabalho dela também é super reconhecido. Sim. Então a gente tinha plano A, B, C, D, E e por aí vai, né? Sim. Porque se não desse pela minha área, a gente iria pela área dela, para um regional, alguma coisa assim. Sim. Então a gente tentou melhorar os nossos perfis aqui na Austrália, justamente porque a gente já vem aqui com a ideia de ficar na Austrália. Sim. E arregaçamos as mangas aí e fizemos isso acontecer. Não foi da noite pro dia. Mas muito planejamento. Teve perrengue, teve muito perrengue, sim. Não é como quando vê no Instagram aquela foto bonitinha, o pessoal não vê por trás limpando privada ou fazendo os Ubers da vida, né? Mas é assim, foi uma experiência assim, muito gostosa e ajudou no nosso crescimento pessoal e profissional, e a gente é muito grato a isso, né? Graças a Deus. O que você faz em TI hoje é o que você fazia no Brasil? É similar? Como é que foi essa adaptação para trabalhar aqui na área? Então, lá no Brasil, eu trabalhei uns 3, 4 anos com desenvolvimento de software, né? Programador, essas coisas. Com tecnologias da Microsoft. Aqui, mesma coisa, né? Trabalhei com tecnologias aí da Microsoft. E depois eu trabalhei no Brasil como analista de sistemas, de projetos, até porque fazer isso daí todo dia é um pouco cansativo. Tipo, eu gosto dessa parte, só que é um pouco maçante. Então eu fazia o meio de campo entre os desenvolvedores, a equipe de desenvolvimento, e os clientes. Daí eu passava mais a visitar os clientes, né? E era assim, era um mix, né? Então eu achei um balanço um pouquinho melhor, um equilíbrio. E chegando aqui, eu tive que fazer praticamente a mesma coisa. Comecei mais ali na parte web, né? Porque essa empresa ali, né, como era marketing e tudo mais, empresas financeiras, era mais ali sistemas web, websites, coisas assim, mas para mim não me interessa muito websites, sites em si, porque eu gosto de trabalhar com coisas assim, sistemas web, assim, coisas que ali que tem processamento financeiro, né? Entendi. Sistemas de pagamento, essas coisas. Então, eu gosto de alguns desafios assim maiores, né? Não só com essa parte aí. Até porque hoje em dia, montar um site, alguma coisa... muito fácil, né? É muito fácil. Eles têm coisas até para
para quem é leigo na área conseguir montar o seu próprio site. Então, eu tenho um site, eu montei no Shopify. Então, tem muitas ferramentas aí. E Sim. até as ferramentas que você usa, tem aqueles page builders, coisas ali que é só drag and drop para montar. Sim. É muito fácil hoje em dia. E você acaba não programando muito, né? Só que lá naquela empresa eles tinham assim, né, vários sistemas antigos, CRMs, né, de relacionamento com clientes. Aos pouquinhos eu fui trabalhando com essas coisas também. Eu tive, né, que dar uma melhorada no inglês, porque eu era o piorzinho lá. É mesmo? No inglês. Sentiu dificuldade. Mesmo com o inglês assim, relativamente bom, porque eu já tinha terminado o avançado e tudo mais. Só que, nossa, chegava até o chinesinho lá e falava inglês melhor do que eu. Daí eu, cara, como isso? Muito termo técnico. Então eu tive que melhorar. Só que a questão eu não falava assim, desculpe meu inglês, uma coisa assim, que o pessoal geralmente faz por aqui. Sempre dava a cara ao tapa, né? Sempre se arriscava. Porque se você já coloca o seu inglês meio para baixo, você já está se menosprezando. Então, eu sempre tentava me manter positivo. Não, tá bom, vai ficar melhor ainda. E eu me comparava a eu mesmo. Então, tem essa dificuldade da cultura, da linguagem, né? Mas que foi superada, foi melhorando, né? E constantemente reuniões, né? Tipo, e aí vai aprimorando com os aprimorando, colegas, vai aprimorando. E eu sempre falo isso, só tem a melhorar. E foi o que aconteceu. A equipe de desenvolvimento foi aumentando, né? Eventualmente eu me tornei ali o lead developer, né? Daí eu comandava que lá, legal, gerenciava lá os desenvolvedores. E assim, foi sensacional. Eu consegui aplicar também a gerência de projetos, porque aqui, depois do inglês, eu fiz gerenciamento de projetos, né? O diploma e o diploma avançado, e eu consegui aplicar as coisas que eu aprendi. E era algo que eu queria fazer no Brasil também. Era uma pós-graduação lá. Só que lá eu tive que escolher entre comprar um carro ou ir para uma pós, né? Sim, que era tudo muito pesado, muito salgado. E eu não queria ficar mais a pé, né? Então, acabei pegando um carro. Escolheu o carro. Mas aí aqui, pelo menos, eu consegui realizar esse sonho e um curso todo em inglês, né? Que legal, você fez uma pós aqui. Foi sensacional e na empresa, assim, foi evoluindo. Quando eu comecei lá, eles só tinham, acho que uns 3 sistemas, mais ou menos, uma penca de websites, mas hoje em dia eles têm mais de 10 sistemas lá rodando e a maioria desses daí fui eu, né, que legal. que que fiz ajudou a a acontecer. E daí o time de desenvolvimento que tá lá, eu tô mais agora trabalhando como consultor, né? Gerenciando, né, os times dos projetos e trabalhando similar ao que eu fazia no Brasil, né? Perfeito. Que era a parte ali de um analista de sistemas. Então, fiz o desenvolvimento, que era a mesma coisa que eu fazia no Brasil, e fui para a parte ali de análise ali de sistemas e lidar aí com o cliente. Então, assim meio que se casou e sensacional, assim, não tenho que reclamar. O que eu fiz no Brasil ajudou muito ao que eu faço aqui, foi fundamental, e eu trouxe a experiência que eu tinha lá para cá, né? Que legal. E qual momento nessa caminhada que surgiu o projeto Bonnie2 de vocês? Projeto Bonnie2. Essa é uma história engraçada, porque a gente foi se tornar residentes em 2019, né? Final de 2019. Só que a gente não queria ter esse comprometimento de começar um canal, alguma coisa assim. Era algo assim que... Era uma ideia. Era uma ideia. A gente sempre via, assim, outros canais, assim, outros, até Instagram, né? Redes sociais em geral, e ficava pensando, nossa, isso deve ser legal, né? Um dia, quem sabe a gente faz, né? Mas vamos se focar, né, em conseguir o nosso visto, nossa permanência aqui. Entendi. E daí a gente começa esse projeto, porque precisa dedicar tempo, né? Tem que fazer o negócio acontecer. Sim. É um trabalho constante. E quando a gente estava viajando em janeiro de 2019, a gente ia fazer uma viagem lá para Cairns, né? Conhecer a Barreira de Corais, conhecer o Uru lá no North Territory. Então a gente ia fazer algumas viagens e a gente pensou assim lá no aeroporto, vamos comprar uma câmera aqui mesmo, né? E documentar.
faltava uma meia horinha aí pro nosso voo, a gente grava, vamos documentar, né? E a hora que der a gente começa com o canal. Então a gente começou o canal, foi em 2019, né? No começo de 2019, ali por fevereiro, com a ideia de compartilhar com a família, mostrando assim, a gente tá aqui, a gente tá bem, né? A gente queria também dar dicas de inglês, né? Para ajudar o pessoal. Sim. A gente até começou o canal fazendo vídeos em inglês e em português, né? Porque a gente queria agradar os dois públicos, né? Depois a gente acabou ficando só no português porque o público em massa era de brasileiros, brasileiros. Né? E a gente compartilhava, né, com família, com amigos. E eventualmente começou a aparecer outras pessoas pensando assim, falando, nossa, esse tipo de conteúdo me interessa, né? Me ajuda. E daí a gente começou a atender, digamos, essa necessidade desse tipo de conteúdo. A gente pensou assim, bom, a gente passou perrengue pra caramba aqui, né? Então vamos dar uma dica pro pessoal, né? Vamos de certa forma ajudar o pessoal, vamos fazer isso, vamos focar nisso. Então o que começou como algo em família passou a ser mais algo direcionado a ser mais informativo ali pro pessoal. Entendi. Então a gente se focou ali na questão de intercâmbio, a gente ainda passava a documentar as viagens e tudo mais. Então a gente tinha vários segmentos ali no canal. Várias playlists assim. Mas começou desde lá, né? E a gente, desde então, sempre se dedica pelo menos um vídeo aí por semana a gente tá fazendo. Tá. Porque no YouTube é assim, né? Tem que ter aquela constância. E o pessoal cobra, né? O pessoal cobra, quer ver o conteúdo. O nosso Instagram também. No comecinho a Jéssica tinha o dela, eu tinha o meu. Só que a gente tá, tipo... praticamente tudo junto. Ficava postando uma foto lá, uma aqui, daí tinha que postar a mesma lá, aqui. Não, faz assim, já fez pro canal. Sim. E meio que começou assim, né? A gente, no aeroporto, se decidiu, vamos começar, porque não tem hora certa para começar, né? Acho que o passo mais importante é começar em si. E isso nos aproxima bastante da comunidade brasileira. Então, assim, é algo muito prazeroso, porque a gente conhece muitas pessoas, faz muitas amizades. E a gente é muito grato, né, a esse trabalho, né, que proporcionou não só eu e a Jéssica trabalhar juntos, mas também pela oportunidade de conhecer outras pessoas e poder ajudar de alguma forma, né? Sim. O projeto é muito bacana. Vocês, quando vieram para cá, tinham algum conteúdo que vocês seguiam ou não? Então, naquela época não tinha nada. Quando a gente estava se planejando em vir para cá, a gente lia blogs. Entendi. Que blogs era forte na época. E tinha até um blog, não sei se você conhece, Brasil-Austrália. Que era assim bem antigão. Eu peguei assim da última página, primeiro post, e fui lendo até o primeiro. Foi lendo tudo. Assim, sempre no meu intervalo do almoço, quando eu estava trabalhando no Brasil. Então eu me inspirei muito pelo que eu estava lendo, não pelo que eu estava vendo assim das redes sociais, Instagram e vídeos. Hoje em dia está muito diverso, né? Hoje em dia tem vários canais no YouTube, podcasts também. Então, grupos, então assim, tá bem diverso. Mas na época em si, a gente não tinha assim a quem, digamos, recorrer. Foi até um dos motivos pelo qual a gente queria fazer o canal, né? Porque a gente não estava encontrando com tanta facilidade, né? Sim. Mas tem alguns canais aqui na Austrália, né? Há 3 anos atrás, 3 anos e meio atrás, muita gente estava começando, então não tinha muita coisa. Então meio que todo mundo foi, né, crescendo dali, né? Mas inspiração a gente sempre encontra, né, em todos os lugares. Total. O conteúdo de vocês é baseado nas ideias próprias ou tem muita recomendação, o pedido da galera? Ou vocês que têm as ideias mesmo e mandam bala? Então, é um mix. A gente tenta unir o útil ao agradável, né? A gente dá preferência ao que o público, né, a audiência quer ver. E também coisas que a gente gostaria de abordar, né? Temas que a gente gostaria de abordar. E a gente sempre anota as ideias e vai fazendo os vídeos, né? Então, a gente falava ali muito de intercâmbio, na parte de imigração, porque a gente passou por esse processo de imigrante. Então, à medida que a gente ia passando pelo processo, a gente também ia fazendo, né, os vídeos. A gente tinha parceria ali com
com os agentes de imigração que fizeram o nosso processo. Então, a gente gravou bastante vídeos explicando sobre vistos. Entendi. A gente ainda tá fazendo os nossos vídeos de viagem, que depois, né, que vem a pandemia meio que... Deu uma diminuída. E os vídeos, assim, de entretenimento. Só que a questão a gente fez muitos vídeos informativos, só que o que a galera mais queria ver era o entretenimento em si. Sim, sim. É sempre assim. A gente priorizava também a informação, porque, digamos, esse era o principal motivo pelo qual a gente tinha criado o canal, né? Trazer a informação. Ajudar a galera. Mas a gente passou a focar mais no entretenimento, até porque o pessoal começou a nos conhecer mais. Então, com esses vídeos. Então o canal ele virou mais assim, digamos, acompanhando o nosso lifestyle aqui na Austrália. Uhum. Então passou a ser alguma coisa assim mais próxima do real, né? Porque o pessoal via as coisas que a gente fazia, dia a dia em si. E isso era o tipo de conteúdo que o pessoal queria ver. Porque muitas vezes, assim, quem é que está vindo para cá, quem quer fazer um intercâmbio, quem quer fazer o processo migratório, sensacional, né? E atende, né? Sim. Mas muitas vezes o pessoal quer só ter uma forma de relaxar, ver alguma coisa, não ficar queimando neurônios. Sim, então, e o YouTube é uma plataforma para isso, né? A gente tem os nossos vídeos tanto no YouTube como no Facebook. E a gente tem o Instagram, que é mais conteúdo em família em si, né? Então, a gente ficou assim, né? Tem a parte de informação, mas também tem a parte de entretenimento, que é, digamos, agora um dos cargos-chefes, né? Que legal. Tá de volta. Agora é a vez da Mami. Obrigado por terem vindo com o Luca também. Imagina, a gente deu um jeito e é como eu falei, tudo se adapta, né? Tem que parar aqui, mas a gente segue. Qual foi o momento que vocês falaram assim, não, agora é a hora certa de ter filho? Depois que vocês pegaram a residência? Sim, eu acho que foi, sim, depois da residência. E porque o nosso objetivo sempre foi sermos pais cedo. A gente queria não esperar muito tempo para também ter energia de curtir o filho e tudo mais. Sim. Então, foi essa a decisão que a gente tomou. Mas o que é cedo para vocês? Desculpa, quantos anos você tem? Eu tenho 29. Você tem 29, então você queria ser mãe antes dos 30. Isso. Esse era o objetivo. Entendi. Nós queríamos ser pais antes dos 30. Claro que o nosso plano inicial sempre foi ter 2 filhos. Então, a gente pensa em ter mais um nos próximos, 2 anos. Já tem 2 pets. Já tem 2 pets. Então, que não deixam de ser filhos de certa forma, porque exige muito da gente, assim, tempo. A gente viaja, leva elas, então, assim, é sempre... Sério? Sim, as viagens, geralmente, a gente leva ela. Agora, indo pro Brasil, vai ser a primeira vez que a gente vai e elas vão ficar por tanto tempo, assim, longe, né? Entendi. Mas a gente viaja bastante de carro por aqui, e a gente vai parando, pega os Airbnbs que são pet-friendly, para elas também terem espaço. Então, pra gente, elas são parte da família, né? Pra muitas pessoas são só pets, mas pra gente, elas são nossas companheiras. Mas né? Porque também demanda uma atenção absurda, com cuidado. Muito. O Rodrigo dedica muito tempo treinando elas, né? Sério? Sim, elas são as duas totalmente treinadas. Tudo por conta da pandemia. O Rodrigo começou a trabalhar de casa, então assistia tutoriais e tudo mais, e assim foi indo. E hoje em dia elas sabem vários tricks. É mesmo? São bem... Tipo, dar a patinha, senta. Olha só, mais educado que muita gente, com certeza. Vocês viajam muito por aqui? A gente sempre que dá... Vocês tentam aproveitar, assim, a Austrália, camping e etc. Sim, sempre que dá, a gente tá viajando, assim. A gente fica bastante em Airbnbs, né? Mas por conta delas, né? A gente sempre tenta pegar um mix, assim, onde tem um espaço maior, onde tem parques, praias que são pet-friendly. A gente gosta bastante de ir para Jervis Bay, que lá Jervis é legal demais, né? Várias praias que são pet-friendly. Então, a gente sempre gosta de ir viajar, mas ter alguma coisa que elas também possam fazer, para elas não ficarem só em casa, né? Sim. Porque daí não faz muito sentido levar elas. A gente gosta que todo mundo aproveite. O Rodrigo, ele comentou que você é social worker. Como é que você entrou nessa área? Você pensou em trabalhar com direito aqui?
de alguma forma? No começo eu pensava em trabalhar com direito. Eu nunca pensei que eu seguiria advogando aqui. Isso nunca foi uma vontade minha. Nem no Brasil. No Brasil, assim, eu tava um pouco... Eu acabei fazendo direito, amei, né? Gostei bastante. Sim. Mas toda a parte de trabalhar no fórum, né? Essa rotina forense me atraía muito mais do que advogando. Entendi. Sabe? Sim. Lidando com os processos na parte de analisar os processos em si, me interessava muito mais nesse sentido, assim, de preparar tudo, fazer com que o processo caminhasse junto, né, junto na vara civil ou na vara criminal, muito mais do que advogando, do que você ter criando as suas provas, juntando documento. Enfim, isso sempre foi nítido, assim, né? E aí, vindo pra cá, eu sabia que o direito não teria peso nenhum, né? Eu teria que estudar tudo novamente. Começar do zero. São leis diferentes, um país diferente. Então, assim, eu vim com a cabeça muito bem, assim, muito aberta a isso. Eu sabia que eu ia... Se eu seguisse nessa área, eu teria que recomeçar. Então, eu vim... Vamos fazer o que foi pra ser. Mas essa área de, por exemplo, a agente de imigração, que eu poderia também, de certa forma, usar um pouquinho... um pouco relacionado, assim, né? Me interessava no começo, assim. Entendi. Mas agora a gente segue mais, assim, com os planos de trabalhar mais pra gente mesmo, né? De ter um lifestyle mais flexível, um trabalho mais flexível, onde a gente possa, né, viajar ou, sei lá, trabalhar determinadas horas por dia, mas sem ter aquela obrigação de horário. Então, assim, por exemplo, no direito eu sentia muito isso, sabe? Que eu trabalhava no escritório, mas eu levava muito dos problemas, de toda uma estratégia que você tem que criar, às vezes, para um cliente, para casa. Então, aquilo eu não desconectava. E isso me atraía muito. Quando eu comecei a trabalhar na área social aqui, isso era algo que eu gostava bastante. Porque eu ia... vamos começar do começo. Você perguntou como é que eu comecei nessa área, né? Sim. Eu trabalhava na área, acho que o Rodrigo até comentou, eu trabalhava na área, na limpeza, enfim. E aí tinha um cliente que eu atendia que o menino dela era autista. E eu sempre, assim, passava um tempo com ele, interagia e tudo mais. E aí ela falava, ela veio pra mim e falou: Jéssica, por que você não segue nessa área? Eu acho que você leva jeito. Ela deu a sugestão. Sim. Que legal. Você não precisa ficar aí limpando, é um trabalho mais pesado e tal. E aí eu comecei a pensar e realmente, assim, eu me interessei. Deu um clique, fui estudar e começaram a surgir vários trabalhos. E é uma área que tem muita demanda. Tem demanda aqui na Austrália, né? Muito trabalho, muito trabalho. Mas social worker não é só com criança, também com idoso? Sim, eu fiquei mais na parte de age care, né? Nesses últimos tempos eu trabalhava com uma senhorinha de 90 anos, agora ela tem 90, quando eu saí de lá ela tinha já uns 93. Entendi. Fazer. Então, eu fiz o estágio e tudo mais, finalizei o curso nessa parte de age care, mas o community service, né, social worker, ele envolve várias coisas. Pode ser disability, mental health, que você vai trabalhar só com pessoas que têm alguma deficiência mental, né? E eu gostava bastante dessa parte onde envolvia autismo e idosos, que era o que eu trabalhava mais, assim. Entendi. Mas você precisa da certificação para trabalhar com isso. Sim. Entendi. E aí, assim, o trabalho em si, eu trabalhava para uma empresa que era muito flexível. Eu fazia o que eles chamam de home care. Sim, na casa das pessoas. Vai na casa das pessoas e aí cada cliente vai ter uma necessidade diferente, né? Por exemplo, essa senhorinha, a gente jogava cartas, eu cozinhava para ela, levava ela nos cafés, a gente saía para passear. Interagia era mais bastante, companhia para manter ela, a mente dela ativa, para não ficar, tipo, né, bored at home. Sim. Mas já tinha outros clientes, por exemplo, autistas, que você ia nos playgroups, brincava com eles lá, tinha os grupos dos autistas, tinha as terapias que eles tinham. Então, às vezes você tem que levar a pessoa para os appointments, esperar lá. Entendi. Então, cada cliente vai ter uma necessidade diferente e você
né, se adapta, você vai seguindo conforme as necessidades deles, assim, Entendi. né? É importante, por exemplo, esse curso ele te ajuda com casos de primeiros socorros, o que você faz, né, em uma determinada emergência. Você estuda determinadas coisas e você sabe como agir naquelas situações. É um estudo meio genérico, e aí, se você quiser, você entra, como eu falei, em mental health ou disable, né, que é só a parte de pessoas que têm alguma disability física. Enfim, é uma área bem vasta, sabe? Tem bastante oportunidade de trabalho aqui. Pô, que legal. Um trampo deve ser bastante recompensador. Então, daí entra nessa parte que eu falei. Diferentemente do direito, em que eu carregava muito trabalho para mim e sentia aquele peso muito grande, eu dava, nessa área aqui, nessa área social, eu dou o meu melhor, eu sei que eu tô ajudando a pessoa de certa forma, e vou para casa feliz, e meu trabalho é aquele, eu não levo coisas para mim, sabe? Para casa. Então, eu gosto bastante, assim. Que legal, que legal. E eu acho que é um trampo que eu provavelmente não conseguiria fazer porque eu sou muito emotivo. Então, putz, eu ia passar o dia com alguém com disability, eu ia falar assim, cara, eu sou uma pessoa perfeita e tem pessoas que têm muito menos do que eu em vários aspectos. E eu sou tão ingrato assim, e aí eu ia começar a chorar. Sei lá, uma vez eu fui fazer um trabalho social num orfanato, né? Levar ovos de Páscoa. E como eu estava organizando, era um negócio do diretório acadêmico, eu fui dar um discurso no final, eu não conseguia dar, eu comecei a chorar na frente das crianças, assim. Mas de saber que eu estou ajudando alguém, sabe? E eu tenho tanto... Às vezes a gente não e se reclama, dá conta, né? Mas isso faz a gente ter essa reflexão. Muitas vezes a gente... E eu acho que eu sempre tento ver cada família de uma forma... Eu tento entrar no mundo daquela pessoa, né? Porque se você realmente parar para pensar e fazer esse comparativo, você fica triste o tempo todo, né? Então você tem que fazer a pessoa se sentir animada para frente dentro das condições. Não ficar com pena dela, né? Exatamente. Não, esse sentimento de pena, eles também não gostam, né? Que você fica sempre... tinha uma outra cliente que eu atendia também, que era uma para-atleta. Ela, na verdade, ela competia, fazia ciclismo, era um ciclismo adaptado, porque tipo um triciclo, assim, uma roda na frente e outra atrás. Ela, na verdade, acho que até a adolescência dela, até uns 12 anos, ela era uma pessoa totalmente... Não tinha nenhuma limitação? Não. Ela caminhava normal, e aí ela teve esse problema e ela ficou paraplégica. Tipo assim, a parte de baixo ela não movimenta. E aí, só que é uma pessoa que está sempre rodeada. O governo em si, o país, ele dá um suporte tão grande. Oferece terapia, oferece fisioterapeutas, oferece psicólogos, muita coisa. Que ela tem uma mente totalmente assim, ela não se vê como coitada, sabe? Ela quer sempre desafiar ela mesma, sabe? A cada dia. Então, o meu trabalho com ela era a rotina da noite, e a gente fazia os treinos no Olympic Park. Então, eu transportava ela na van, ela tinha uma van adaptada, então eu desmontava toda a cadeira dela, botava lá a bike dela, e a gente ia pro Olympic Park, eu ficava lá, montava tudo de novo, colocava ela na bike, ela fazia o treino, e a gente ia pra casa, e aí eu preparava a janta dela, ajudava ela no banho, e quando ela ia pra cama, eu encerrava o meu trabalho. Que legal. Mas... é claro que se você olhar para aquela pessoa comparando a tua vida e tudo mais, você sempre vai se sentir assim, meu Deus, eu reclamo demais, ou coitada dessa pessoa, né? Mas se você for analisar toda a superação daquela pessoa, com o passado dela e tudo mais, como ela era antes e como ela é agora, e o quanto o teu trabalho às vezes está influenciando, às vezes é só aquela questão assim de você falar, puxa... Você fez um ótimo treino hoje. Lembra a semana passada que você fez num tempo menor? Olha o teu treino hoje, sabe? É esse tipo de motivação que às vezes a pessoa precisa, sabe? Legal. E aí você realmente... Eu me sinto muito... vejo que é gratificante justamente por você ver que a pessoa está evoluindo, sabe? Então... Que legal. E é um trabalho também que te ajuda na questão da maternidade, não é? De certa forma, sim, porque você tem que ser muito paciente, né? É um trabalho que para uma pessoa que não tem paciência, não dá. Por exemplo, você vai trabalhar com um senhorzinho, uma senhorinha que tem demência, que às vezes você repete 1001 coisa.
tudo de novo. A cada dia você vai lá e a pessoa não lembra, ela faz as mesmas perguntas. Ou essa senhorinha, ela era totalmente lúcida, né? Mas ela ficava repetindo sempre as mesmas histórias, contando as mesmas histórias. Então você, às vezes eu já tinha ouvido aquela história, sei lá, umas 5 vezes, mas aí você tem que reagir da mesma forma. Não está surpreso. Entende? Porque assim, a pior coisa é você falar, você já me falou isso. Eu já ouvi isso. A 10ª vez você me conta essa história, minha filha. Entendeu? Então você Sim. tem que fazer com que a pessoa se sinta que o que ela tá contando tá interessante pra você, entende? Sim. Então, realmente tem que ter paciência. E às vezes você vai ter que tá lá ajudando a dar banho, às vezes a pessoa vai fazer o número 2 e você precisa ajudar. Entende? É um trabalho também de... Não é só ir lá sentar e ficar esperando, né? A pessoa terminar o que ela tá fazendo. Às vezes você vai ter que colocar a mão na massa também, né? Sim. E essa cliente que eu ajudava, que é uma para-atleta, ela usava também uma bolsinha, porque ela tinha um problema na bexiga. Então, todo o xixi dela era armazenado naquele catéter, passava pelo catéter. Então, tinha que trocar a garrafa dela, o negócio. Né? A bolsa. Esterilizar todo o tubo. Então, assim... Bota a luva, sabe? Bota o todo produto. O procedimento, então, né? assim, se é alguém que não gosta, que não tem estômago pra isso, muitas vezes não vai curtir, entende? Sim. Mas essa empresa que eu trabalho, que agora, né, eu dei um break por causa do Luca, mas ela te dá uma flexibilidade. Você escolhe os trabalhos, os clientes que você quer trabalhar. Pô, legal. E os horários. Então, é uma plataforma que o cliente te encontra. Tem vários shifts assim. Isso, você tem um perfil lá e a pessoa que precisa do trabalho também tem um perfil. E aí você ou pode encontrar o cliente ou o cliente te encontrar com base nas tuas qualificações e tudo mais. Sim. E aí assim que vocês se encontram, né, lá no site, a plataforma permite que você já comece o contato com o cliente. Que bacana. E daí lá já tem os shifts, a pessoa já buca você lá mesmo. Sim. E aí você finaliza o trabalho lá mesmo, coloca os reports, às vezes você também tem que reportar quando alguma coisa acontece, diferente. O rating você que escolhe. Você tem um rating mínimo e a pessoa também escolhe com base no rating? É assim que funciona? Essa empresa que eu trabalhava, ela pagava no TFN, né? Tipo, como se fosse você era registrado na empresa. Perfeito. Então, tinha um valor já específico. Tá. Mas tem empresas também, tem outras plataformas que você escolhe, você tá lá o teu perfil. A sua hora. Aí é outro tipo de empresa. A empresa só faz esse meio de campo entre você e o cliente. Aí você coloca quanto você vai cobrar. Perfeito. Mas nessa ali que eu trabalhava, como ela pagava no tax, tinha todos os direitos certinho, ela tinha já um valor específico que ela pagava por hora. Que legal. Você estava comentando da ideia de ter essa flexibilidade em relação ao trabalho. Você acha que é isso que esse é o objetivo de vocês com o canal hoje em dia? Sim, na verdade, como o Rodrigo falou, o canal ele começou mais como um hobby no começo, para mostrar para nossa família o que a gente estava fazendo aqui, para também não preocupar eles tanto, eles acompanhavam um pouco da nossa vida aqui. Sim. E só que depois o canal foi seguindo numa outra proporção, né? Tipo assim, a gente foi seguindo na medida em que o público ia pedindo, né? Sim. E aí, hoje em dia, a gente leva bem a sério o canal, posta vídeo toda semana. A gente sempre levou a sério, mas assim, agora a gente vê isso como um trabalho realmente, sabe? Que é uma fonte extra de renda também. É uma fonte extra de renda. Vivendo aqui na Austrália, o que a gente ganha no canal não cobre os custos de vida aqui, né? Sim. Mas quem sabe um dia. Então, assim, a gente tá regando a nossa sementinha aí para quem sabe um dia a gente poder ter uma vida mais totalmente digital, assim, né? Um trabalho mais digital. Muito legal. E o canal, ele... Hoje em dia, a gente tem vários segmentos, assim, né? Sim. Mas o que a gente se dedica muito, porque o pessoal quer assistir, são esses episódios de É Lixo ou É Luxo, que a gente deu esse nome. Que legal. Que é entretenimento. O pessoal basicamente gosta de assistir. O que vocês acham, né, na rua? E ver o que no momento mesmo, sem corte, sem nada, eles querem ver o que você encontra nas ruas. Que aqui eles chamam dos cleanups, né? Que basicamente o pessoal coloca tudo pra fora, o que eles não querem, passa um caminhão, coleta tudo. E aí a gente mostra, muitas vezes a gente pega coisas que são boas, né? E leva pra casa. Leva pra casa, ou doa pros nossos amigos. Sempre tem coisa boa.
boa, sabe? Sempre Sim. tem coisa boa, então... Luquinha tá que tá. Rodrigo tá lá. Fazendo acrobacias pro Luca. Luca. Ele vomitou, amor? Tá branquinho aqui. Ele tá com a carinha de sono. Tá, ele tá assim. É que quando sai da rotininha dele, tipo assim, não, o ambiente não é o mesmo. Sim. Enfim, ele dorme, mas ele só dorme quando ele não aguenta mais. E aí é um pouco estressante pra ele também. Mas tá tudo bem, né, filho? Logo a gente já vai. Ontem eu tava em Rockdale e a rua tava cheia de móvel. Eu falei assim, meu, que coincidência, porque eles também fazem isso, né? De onde esse projeto em particular, de onde surgiu essa ideia? Justamente para mostrar pra galera, aqui a gente mobília a nossa casa com o que a gente vê na rua. Não, então, esses episódios a gente seguiu na medida em que o público foi querendo ver. Porque Entendi. o que acontece? Uma vez a gente postou um vídeo, né, mostrando lá na frente do nosso prédio mesmo, tipo, por curiosidade. Sim. Olha só o que a gente encontrou na frente do nosso prédio. Sim. E esse vídeo, ele viralizou, assim. Ah, é? Foi o dia que a gente encontrou uma caixa cheia de maquiagens, tipo, lacradas, assim, muita maquiagem. Sim, sim. Eu acho que tava perto de vencer, mas estavam ainda todas ok. O pessoal jogou tudo e a gente mostrou isso e esse vídeo viralizou. Aham. E aí o pessoal começou a quero ver mais, mostra mais. E aí a gente fez mais um episódio. E assim foi indo. E foi Tanto fazendo. que foi episódio 1, 2, 3. Agora já tá em qual episódio, amor? Tá no... Agora já tá em qual episódio? Só do Lixo é Luxo? 50. Então a gente, Entendi. toda semana a gente posta pelo menos um desses vídeos. Entendi. Que é o que o pessoal gosta de assistir no Brasil. Mas aí vocês acompanham o Cônsul para ver as datas de qual bairro que vai ter esses dumps? Sim, no começo a gente ficava rodando para ver onde achava, né? Ou às vezes esporadicamente via uma pilha ou outra, a gente gravava. Mas hoje em dia a gente tenta acompanhar, faz um trabalho mais minucioso de ir em cada website, porque cada cônsul tem um website diferente, então a gente tem que ir, ver o schedule de cada cônsul e fazer uma busca, assim, não é tipo, não tá muito explícito, sabe? Porque cada cônsul, né, que é como se fossem as prefeituras de um grupo de bairros, eles comunicam os moradores com 1 ou 2 semanas de antecedência. Então, não é algo que tá assim, olha, vai ter cleanup e essa aqui é o schedule do ano inteiro. Não. Eles avisam com não muita antecedência, sabe? Então, para quem mora em determinadas regiões, vai receber, mas eles não comunicam isso para todo mundo. Então, a gente tem que ir nos sites e fazer uma busca mais minuciosa, assim. Que legal. E aí, a gente monta mais ou menos um roteirinho e Pega uma vanzinha. Não, e a gente nem tem van, a gente tem carro normal. Carro normal, Hoje em dia a gente não tem também espaço para tudo que a gente vai encontrando. Então a gente tem porque é muita coisa, né? Muita coisa nova. O que vocês já acharam assim? Você falou assim, cara, não acredito que eles estão jogando isso. A gente já achou um Xbox, a gente já achou câmera, celular, móvel em si, às vezes móveis que realmente, tipo assim, a cama, o colchão novinho, o sofá, o jogo de sofá, às vezes de área externa inteiro. Pra vocês, como é essa relação de ver a galera aqui em Sydney ou até mesmo do Brasil, falar assim, cara, obrigado pelo seu conteúdo, me ajudou muito, eu já vi os seus vídeos no Brasil e cheguei aqui na Austrália e, cara, me fez uma diferença absurda. Isso é muito, assim, é demais. Às vezes as pessoas pensam, ai, meu Deus. Às vezes as pessoas vêm, né, pra gente e falam assim, ai, meu Deus, eu te vi no canal e agora eu tô te vendo pessoalmente. Tira uma foto. Tira uma foto. A gente fica assim, eu não sei nem reagir, porque a gente não se vê dessa forma, sabe? A gente grava o conteúdo, mas é pra ajudar a galera. Não tem esse negócio assim, sou uma celebridade. Sim. Nada disso. Mas é muito legal, porque a maioria dos nossos amigos, assim, das amizades que a gente já leva há algum tempo, são pessoas que a gente conheceu no Instagram ou através do YouTube, que vieram conversar com a gente ajudou, às vezes buscou no aeroporto, ou fica lá em casa, sei lá, precisa de alguma Quebrou coisa. Um galho.
E são amizades que a gente leva até hoje, assim, Olha né, que legal. a gente preserva. Então, Bacana. isso é muito legal, porque eu acho que o principal é realmente esse sentimento de você estar ali, se a pessoa precisar de um Sim. suporte. Que no começo, às vezes, a gente fica meio perdido, é tudo muito novidade, é 1001 informação, e saber que tem alguém para contar, ou às vezes tirar uma dúvida, Sim. faz toda a diferença, assim. Acho que pelos legal. perrengues que a gente passou na época, eu acho que é mais por isso também que a gente se preocupa tanto em estar ali ajudar, né? Se precisar, a gente tá sempre disponível. O pessoal que tá chegando, enfim. Que legal. Gé, eu queria agradecer a sua presença, agradecer a presença do Rodrigo, que tá cuidando do Luquinha, tadinho. Tá cansado, mas eu vou liberar vocês. De verdade, obrigado por terem vindo. Ainda mais agora nessa véspera de viagem. Sim, Né? estamos nos preparativos, empacotando as últimas coisas e deixando tudo organizado para quem vai ficar lá em casa também, porque né, um casal vai ficar cuidando das nossas filhas de 4 patas. Sim. Então, mas foi muito bom vir, muito obrigada pelo convite. Obrigado a vocês. Demorou pra gente conseguir acertar aí o dia que ficava bom pra você, pra gente. Sim, não, mas deu certo. Mas deu certo, isso é o que importa. Isso que importa. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Sigam a Jéssica, o Rodrigo, o pequeno Luca, a Ocean, né? E a Sky. E a Sky. Por que nome de Ocean Sky? O próximo vai ser Earth ou Fire, alguma coisa assim? Próximo seria Sunshine. Sunshine. Mas eu acho que a gente vai ficar Meio só que com beach 2. vibes assim? Então. É tipo o lifestyle que a gente gostaria de seguir. Entendi. Até os cachorros têm os nomes, viu? E são muito educados, bem treinados. Então, se vocês quiserem acompanhar a vida deles, Bonnie2 Channel. Sigam também no YouTube, né? A gente tá lá no YouTube. Toda semana tem vídeo novo no canal. A gente sempre tenta interagir por lá. Às vezes é muita gente falando com a gente lá. Às vezes a gente não consegue responder todo mundo. Então, por Sim. isso, às vezes a gente fala, vai lá no Instagram, que lá a gente consegue... E me responderam no Insta, a gente nem se conhecia. Vieram na casa de um completo estranho aqui gravar um podcast. Que nada. O pessoal brasileiro é muito unido aqui. Sim. Né? Então, todo mundo se ajuda. É assim. Obrigado de verdade. Gente, também se inscrevam no Equalizando lá no YouTube, no Instagram. E também entrem no Grupo Brasileiros em Sydney 2022. Se vocês precisarem de alguma ajuda, alguma dúvida, é só perguntar lá, que a galera, como você falou, todo mundo se ajuda, o que é muito bacana da comunidade. E até o próximo episódio, gente. Tchau, tchau. Tchau.